Olá, é bom ter você aqui comigo esta noite. Ou talvez seja dia aí onde você está. O tempo é uma coisa curiosa, não é? Enquanto preparo estas palavras, não faço ideia se você está ouvindo isto sob o sol da tarde, na penumbra do entardecer, ou nas horas quietas da madrugada, quando o mundo parece menor e as perguntas parecem maiores. Adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite, ou este dia, ou este momento que compartilhamos apesar da distância e do tempo. Antes de começarmos nossa jornada, gostaria de fazer um pequeno pedido. Se este vídeo ressoar com você de alguma forma, se estas palavras tocarem em algo que você já sentiu, mas nunca soube nomear, considere deixar um like. Ajuda outras pessoas a encontrarem este espaço de reflexão que estamos criando juntos. E se você ainda não é inscrito no canal, ficaria honrado em tê-lo conosco nesta comunidade de curiosos, de pessoas que não têm medo de fazer as perguntas difíceis nas horas quietas. Para aqueles que já estão inscritos que voltam vídeo após vídeo, obrigado, de verdade. Você não imagina o quanto significa saber que há alguém do outro lado interessado nestas conversas sobre as grandes questões, sobre os mistérios que nos mantêm acordados quando deveríamos estar dormindo. E por falar em dormir, sei que o título deste vídeo pode parecer um pouco pesado. Estamos aqui por acaso ou por erro? Não é exatamente o tipo de pergunta leve que fazemos enquanto preparamos café pela manhã. Mas prometo que vamos explorar isso juntos de um jeito que não vai pesar na sua mente, mas sim aliviar. Porque às vezes, nomear nossas maiores perguntas é o primeiro passo para fazer as pazes com elas. Imagine você voltando para casa depois de um dia longo. Você entra, tira os sapatos, deixa as chaves na mesinha perto da porta com aquele som pequeno e familiar de metal contra a madeira. Você talvez ligue a TV ou coloque uma música, prepare algo para comer. São movimentos automáticos, coreografados, pela repetição de centenas de dias iguais. Há um conforto nisso, não há? Nessa sequência previsível de gestos que definem uma vida humana comum. Mas então acontece algo estranho. Talvez seja uma notícia que você ouve de relance. Talvez seja uma fotografia antiga que encontra em uma gaveta. Talvez seja simplesmente o jeito que a luz está entrando pela janela naquele momento preciso. E de repente você para. Você realmente para. E por um segundo, um minuto, talvez mais, você se dá conta de algo profundamente perturbador. Você está aqui. Você existe. Há uma consciência dentro deste corpo, atrás destes olhos, e essa consciência está tendo pensamentos, sentindo sensações, experimentando este momento impossível de estar vivo. E imediatamente vem a pergunta: como? Por quê? De todas as infinitas possibilidades do cosmos, de todos os arranjos possíveis de matéria e energia, por que este arranjo específico resultou em você, capaz de se perguntar sobre sua própria existência? É uma sensação vertiginosa. Como acordar de repente e perceber que você estava sonhando, exceto que você não acorda, você continua aqui, neste estado estranho de ser, e a sensação não passa. Alguns chamam isso de despersonalização, outros chamam de insight filosófico. Talvez seja as duas coisas. Talvez seja simplesmente o que acontece quando a mente humana se volta para si mesma e encontra, em vez de respostas, apenas mais perguntas enroladas em mistério. Você já teve esse momento? Essa pausa estranha, onde você se dá conta, visceralmente, de que está vivo e não faz ideia do porquê? Se sim, você não está sozinho. Essa experiência é tão antiga quanto a consciência humana. Nossos ancestrais, olhando para o céu noturno iluminado apenas por estrelas e fogueiras, certamente sentiram isso. Filósofos, através dos séculos, construíram carreiras inteiras tentando nomear essa sensação. E você, agora, neste momento, está fazendo parte de uma linhagem que se estende por dezenas de milhares de anos. A linhagem dos que perguntam. Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por uma das questões mais profundas e perturbadoras que nossa espécie já enfrentou. Vamos explorar o território nebuloso entre acidente e intenção, entre erro estatístico e milagre improvável. Vamos olhar para os números, para a ciência, para as teorias que tentam explicar por que há algo em vez de nada, por que esse algo gerou vida e por que essa vida eventualmente produziu você.
Mas não vamos fazer isso com a urgência ansiosa de quem busca respostas definitivas. Vamos fazer isso como uma jornada noturna através de ideias fascinantes, como uma conversa entre amigos nas horas quietas, quando é seguro admitir que não entendemos muita coisa e que isso, de certa forma, está perfeitamente bem. Então aconchegue-se, ajuste o travesseiro, puxe o cobertor, diminua a luminosidade da tela. Feche os olhos se quiser. Minha voz vai continuar aqui, guiando você através destas ideias. Não há pressa. Não há teste no final. Há apenas você, eu, e uma pergunta que é antiga, quanto à própria humanidade. Estamos aqui porque deveríamos estar? Ou simplesmente porque poderíamos estar? Vamos começar com algo que você provavelmente já sabe, mas cujo real significado é fácil de perder na rotina do dia a dia. Você é feito de átomos. Bilhões e bilhões deles, organizados em padrões complexos que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam você. Mas esses átomos não começaram em você. Eles têm uma história. Alguns dos átomos no seu corpo se formaram nos primeiros minutos após o Big Bang, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Hidrogênio, principalmente, um pouco de hélio, elementos simples, nascidos no calor impossível do universo recém-criado. Outros átomos, o carbono nas suas células, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, foram forjados no coração de estrelas massivas que viveram bilhões de anos, queimaram seu combustível nuclear e então explodiram em supernovas espetaculares, espalhando seus superiné, elementos enriquecidos pelo espaço. Você é, literalmente, feito de poeira estelar. Não é metáfora poética, é fato astrofísico. Os átomos que compõem seu corpo existiam antes da Terra existir, antes do Sol existir, dentro de estrelas antigas, que morreram para que você pudesse um dia estar aqui, lendo ou ouvindo estas palavras. Agora, pense na sequência de eventos necessária para que esses átomos específicos se reunissem na configuração precisa que é você. Primeiro, o universo teve que existir. Já uma pergunta monumental em si mesma. Então, esse universo teve que ter as propriedades físicas exatas que permitissem a formação de estrelas e planetas. As constantes fundamentais da física, a força da gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca, tiveram que ter os valores precisos que têm. Mude qualquer uma delas por uma fração minúscula, e o universo seria incapaz de gerar estruturas complexas. Não haveria estrelas para criar elementos pesados. Não haveria planetas para abrigar vida. Não haveria você. Mas o universo tem essas propriedades. Por acaso? Por necessidade? Por design? Ainda não sabemos, e essa incerteza é parte do que torna a pergunta tão fascinante e frustrante ao mesmo tempo. Então, uma vez que o universo permitiu a formação de estrelas, uma estrela específica, nosso Sol, teve que nascer há cerca de 4,6 bilhões de anos. Em torno dela, dos restos de gás e poeira da nebulosa solar, planetas começaram a se formar. Um deles, o terceiro a partir do Sol, estava na distância perfeita, nem perto demais para que toda a água evaporasse, nem longe demais para que tudo congelasse permanentemente. A Terra. Mas mesmo a formação da Terra não foi suave. Nos primeiros bilhões de anos, nosso planeta foi bombardeado por asteroides e cometas. Ele não tinha atmosfera estável, não havia oxigênio livre, era um lugar infernal, completamente inóspito para qualquer forma de vida que reconheceríamos hoje. E então, em algum ponto, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Não sabemos exatamente como, e isso nos incomoda profundamente como espécie curiosa. Mas aconteceu. Química simples se tornou algo mais. Moléculas começaram a se replicar. A vida surgiu. Isso foi acaso? Foi erro? Ou foi inevitável? Alguns cientistas argumentam que, dadas as condições certas, a vida é quase inevitável, uma propriedade emergente da química complexa. Outros sugerem que a origem da vida foi um evento tão improvável que pode ser único, no universo observável. Até hoje, apesar de décadas de pesquisa,
não conseguimos recriar em laboratório a transição exata de química inanimada para a vida autorreplicante. Sabemos que aconteceu, porque estamos aqui, mas não sabemos como. Durante os próximos 3 bilhões de anos, deixe esse número assentar por um momento, 3 bilhões de anos, a vida na Terra era principalmente microbiana, bactérias, arqueias, eventualmente organismos unicelulares mais complexos. Eles modificaram lentamente a atmosfera do planeta, liberando oxigênio como produto residual da fotossíntese. Esse oxigênio era tóxico para muitas das formas de vida originais, mas criou oportunidades para novas formas de vida que podiam usar oxigênio para metabolismo mais eficiente. Foi um erro? As primeiras bactérias fotossintetizantes não tinham intenção de criar uma atmosfera rica em oxigênio. Elas estavam simplesmente fazendo o que faziam, seguindo as reações químicas codificadas em suas estruturas moleculares. Mas as consequências desse erro, se é que podemos chamar assim, acabaram permitindo a evolução de vida complexa multicelular. Então, há cerca de 540 milhões de anos, aconteceu algo chamado explosão cambriana. De repente, em termos geológicos, o registro fóssil mostra uma diversificação explosiva de formas de vida complexas. Animais com olhos, com exoesqueletos, com planos corporais radicalmente diferentes, começaram a aparecer. Por quê? Ainda debatemos. Talvez o aumento de oxigênio atmosférico, talvez mudanças ambientais, talvez simplesmente porque a evolução havia alcançado um ponto de inflexão onde inovações podiam se acumular rapidamente. Acaso, erro, inevitabilidade. As linhas começam a se borrar. Avançamos no tempo. Peixes evoluem. Alguns desenvolvem pulmões primitivos e começam a explorar ambientes de água rasa. Eventualmente, alguns se aventuram em terra, anfíbios, depois, répteis. As massas continentais se movem, se separam, se reúnem. Climas mudam. Extinções em massa ocorrem. 5 grandes, cada uma eliminando a maioria das espécies vivas na época. E aqui está algo perturbador para pensar. Cada uma dessas extinções poderia ter sido o fim da história complexa da vida na Terra, mas não foi. A vida persistiu, se adaptou, diversificou novamente. Mas as formas específicas que a vida tomou após cada extinção foram moldadas pelo acidente de quais espécies sobreviveram. Mude quais espécies morreram e quais viveram, e a trajetória subsequente da evolução seria completamente diferente. O exemplo mais famoso: há 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu o que hoje é a península de Yucatán, no México. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. A explosão, os terremotos, os tsunamis e, mais criticamente, a nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol por meses ou anos causaram uma extinção em massa que eliminou cerca de 75% de todas as espécies, incluindo todos os dinossauros não aviários. Foi uma tragédia cósmica? Foi um erro? Ou foi simplesmente o que acontece em um universo onde grandes rochas flutuam pelo espaço e ocasionalmente colidem com planetas? Mas aqui está a reviravolta. Se aquele asteroide não tivesse atingido a Terra, os dinossauros provavelmente continuariam dominando os ecossistemas terrestres. E os mamíferos, nossos ancestrais, provavelmente continuariam sendo pequenas criaturas noturnas, vivendo nas sombras, sobrevivendo, mas nunca prosperando, nunca diversificando nas milhares de formas que eventualmente incluíram primatas, hominídeos e você. Você existe em parte porque um asteroide acertou a Terra há 66 milhões de anos. Você existe porque aquele impacto matou os dinossauros e abriu nichos ecológicos que mamíferos puderam preencher. Esse é o tipo de acidente que torna toda a conversa sobre propósito e intenção profundamente complicada. Avançamos mais. Primatas evoluem. Alguns desenvolvem polegar opositor, visão binocular, cérebros maiores. Linhagens se separam. Alguns primatas se tornam macacos do novo mundo, outros do velho mundo.
Na África, há cerca de 6 ou 7 milhões de anos, uma linhagem se divide novamente. Uma linha leva aos chimpanzés modernos, outra, eventualmente, leva a nós. Mas não foi uma linha reta. Não foi um progresso inevitável de primata simples para humano moderno. Foi uma árvore tortuosa, com muitos ramos, a maioria dos quais terminou em extinção. Houve o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo heidelbergensis, os Neandertais, os denisovanos, o Homo floresiensis. E essas são apenas as espécies que conhecemos, as que deixaram fósseis que encontramos. Provavelmente houve muitas outras. Durante a maior parte dos últimos 2 milhões de anos, múltiplas espécies de hominídeos coexistiram no planeta. Nós, Homo sapiens, não estávamos sozinhos. Não éramos inevitáveis. Éramos uma entre várias apostas evolutivas que a natureza estava fazendo simultaneamente. E então, por razões que ainda não compreendemos completamente, mudança climática, competição por recursos, doença ou talvez simplesmente má sorte, todas as outras espécies de hominídeos se extinguiram. Nós permanecemos. Não porque éramos objetivamente melhores em algum sentido cósmico, mas porque fomos os que sobreviveram. A evolução não tem objetivos. Ela não seleciona o melhor. Ela apenas seleciona o que funciona bem o suficiente para sobreviver e se reproduzir nas circunstâncias específicas de um momento específico. Você é descendente de uma linhagem ininterrupta de sobreviventes. Cada um dos seus ancestrais, voltando não apenas milhares ou milhões, mas bilhões de anos, viveu tempo suficiente para se reproduzir. Cada um deles sobreviveu predadores, doenças, fome, clima extremo, desastres naturais. Cada um deles encontrou um parceiro. Cada um deles produziu descendentes que também sobreviveram até reproduzir. Pense na improbabilidade estatística disso. Se qualquer um dos seus ancestrais, em qualquer ponto dessa cadeia de bilhões de anos, tivesse morrido antes de se reproduzir, você não existiria. Se aquele peixe antigo não tivesse desenvolvido pulmões primitivos, se aquele mamífero pequeno não tivesse sobrevivido à extinção dos dinossauros, se aquele primata não tivesse descido das árvores na savana africana, se aquela mulher caçadora-coletora não tivesse encontrado aquele homem específico em uma noite específica há milhares de anos, você não estaria aqui. E ainda não chegamos a você. Especificamente, ainda estamos apenas na sua espécie. Para chegar a você, precisamos considerar seus pais. A probabilidade de que aqueles 2 indivíduos específicos, entre bilhões de humanos vivos na época, se encontrassem e decidissem ter um filho é astronômica. E então, no momento da concepção, seu pai produziu milhões de espermatozoides. Qualquer um deles poderia ter fertilizado o óvulo de sua mãe, mas foi um específico que o fez. O que criou você, com sua combinação genética específica, sua personalidade, seus pensamentos, sua consciência. Mude qualquer variável, qualquer uma, em qualquer ponto dessa sequência de 13,8 bilhões de anos. E você não existe. Alguém pode existir, mas não você. Não esta configuração precisa de átomos e memórias e pensamentos que está ouvindo ou lendo estas palavras agora. Então, voltamos à pergunta. Você está aqui por acaso? É um acidente cósmico de uma improbabilidade tão monumentalmente absurda que desafia a compreensão? Ou você está aqui por erro, um desvio estatístico, algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu mesmo assim? Ou, e esta é a possibilidade que começa a surgir quando realmente contemplamos os números. Talvez estas não sejam as perguntas certas. Talvez o acidente e o erro sejam, em algum sentido profundo, a mesma coisa que inevitabilidade quando consideramos a escala do universo. Deixe-me explicar o que quero dizer. O universo é vasto, absurdamente, incompreensivelmente vasto. Há cerca de 200 bilhões de trilhões de estrelas no universo observável. Muitas delas têm planetas. Alguns desses planetas estão em zonas habitáveis onde condições podem permitir vida. Mesmo se a probabilidade de vida surgir em qualquer planeta específico for extremamente pequena, digamos 1 em 1 bilhão,
Com 200 bilhões de trilhões de oportunidades, o improvável se torna quase inevitável em algum lugar. Você pode ser um acidente de uma improbabilidade absurda, mas em um universo grande o suficiente, mesmo o absurdamente improvável acontece. Tem que acontecer. As estatísticas garantem isso. E aqui está a parte realmente estranha. Nós só podemos fazer essa pergunta. Estamos aqui por acaso ou por erro? Porque estamos aqui. Há um viés de seleção profundo em jogo. Nós não podemos observar os incontáveis universos ou regiões do universo onde a vida não surgiu, onde a consciência não emergiu, onde ninguém está lá para perguntar nada. Nós só podemos observar e questionar das condições que permitiram observadores existirem. Isso é chamado princípio antrópico, e ele tem versões fracas e fortes que vamos explorar. Mas por agora, reconheça apenas a estranheza. O universo parece ajustado para nós porque nós só podemos existir em um universo ajustado para nós. Em universos onde as constantes físicas são diferentes, onde a vida é impossível, não há ninguém lá para notar a ausência. É como ganhar na loteria e então se perguntar por que você é tão especial. Você não é especial. Alguém tinha que ganhar. Aconteceu de ser você, mas para todos os que não ganharam, que são vastamente mais numerosos, não há momento de reflexão sobre por que eles perderam. Eles simplesmente seguem com suas vidas, sem o prêmio, sem a consciência especial de ter vencido probabilidades impossíveis. Nós somos os ganhadores da loteria cósmica e agora estamos aqui, conscientes de ter vencido, tentando descobrir se as probabilidades foram de alguma forma manipuladas a nosso favor ou se simplesmente tivemos uma sorte cega e impossível. Há algo simultaneamente libertador e assustador nessa perspectiva. Libertador porque remove o peso de precisar justificar nossa existência através de algum propósito cósmico predeterminado. Assustador porque nos deixa sozinhos em um universo vasto e indiferente, significando apenas o que decidirmos que significamos. Mas talvez isso esteja avançando rápido demais. Ainda há muito território para explorarmos. Ainda precisamos falar sobre o ajuste fino das constantes físicas, sobre a possibilidade de múltiplos universos, sobre o grande filtro e por que não vemos outras civilizações no cosmos, sobre o que consciência realmente é e se ela tem algum papel especial no universo. Porque aqui está a coisa. Você não é apenas uma coleção improvável de átomos. Você é uma coleção improvável de átomos que está ciente de si mesma, que pode contemplar sua própria existência, que pode fazer perguntas sobre significado e propósito. Isso importa? Faz diferença no grande esquema cósmico das coisas? Algumas pessoas dizem que não, que consciência é apenas um subproduto de neurônios disparando, não mais especial ou significativa do que digestão ou respiração. Outras argumentam que consciência é a coisa mais especial no universo, talvez a única coisa que realmente importa, porque é a única forma que conhecemos pela qual o universo pode experimentar a si mesmo. E então há você, neste momento, experimentando o estranho fato de estar vivo e consciente disso, talvez pela primeira vez em muito tempo, ou talvez por mais uma vez entre muitas, você está sentindo aquela vertigem que vem de realmente prestar atenção à própria existência. É normal se sua mente estiver girando um pouco agora. Estamos apenas começando a arranhar a superfície destas questões, e já estamos em território onde o chão parece instável sob nossos pés. Mas isso é bom. Isso é exatamente onde precisamos estar para explorar de verdade o que significa estarmos aqui. Então respire, estique os dedos dos pés, relaxe os ombros. Estamos juntos nisto, você e eu, fazendo as perguntas antigas nas horas quietas, quando é seguro admitir que o universo é mais estranho e mais maravilhoso e mais assustador do que geralmente permitimos que seja durante o dia, quando temos que fingir que tudo faz sentido. Mais à frente, vamos mergulhar nas teorias que cientistas e filósofos criaram para lidar com essas questões. Vamos explorar o que significa quando dizemos que o universo está ajustado para a vida. Vamos considerar a
Possibilidade de que este não seja o único universo, que talvez existam infinitos outros com diferentes leis físicas, e que nós só estamos neste porque só este permite que existamos. Vamos olhar para os filtros evolutivos e extinções que moldaram a vida na Terra. E vamos considerar se acaso e erro são realmente coisas diferentes, ou se são apenas palavras diferentes para o mesmo mistério profundo. Mas essa jornada está apenas começando, e algo ainda mais fundamental está esperando por nós. Frente, algo que vai nos fazer questionar não apenas por que estamos aqui, mas o que realmente significa estar aqui de qualquer forma. Para entender verdadeiramente a estranheza de nossa situação, precisamos olhar mais de perto para algo que mencionei brevemente: o ajuste fino do universo. E quando digo ajuste fino, não estou usando uma metáfora casual. Estou falando sobre números, sobre constantes físicas fundamentais que, se fossem diferentes por uma fração infinitesimal, tornariam o universo completamente incapaz de gerar vida, ou estrutura, ou qualquer coisa além de um vazio frio ou um inferno de radiação. Considere a constante cosmológica, às vezes chamada de energia escura. Ela determina a taxa na qual o universo se expande. Se essa constante fosse apenas ligeiramente maior do que é, e quando digo ligeiramente, estou falando de uma diferença de uma parte em 10 elevado a 150 potência, o universo teria se expandido tão rapidamente após o Big Bang que galáxias, estrelas e planetas nunca poderiam ter se formado. A matéria teria sido dispersa tão rapidamente que a gravidade nunca teria conseguido puxar átomos juntos em estruturas maiores. Por outro lado, se a constante cosmológica fosse ligeiramente menor, o universo teria colapsado sobre si mesmo em uma fração de segundo após o Big Bang. Não haveria tempo suficiente para que estrelas se formassem, muito menos para que a vida evoluísse ao longo de bilhões de anos. Mas a constante cosmológica tem exatamente o valor que tem. Por quê? Não sabemos, e isso nos incomoda profundamente. Ou considere a força nuclear forte, a força que mantém prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo atômico. Se ela fosse 2% mais fraca, núcleos multiprótons seriam instáveis. Não haveria carbono, nitrogênio, oxigênio, os elementos essenciais para a vida como a conhecemos. De fato, provavelmente só haveria hidrogênio no universo. Se a força nuclear forte fosse 2% mais forte, hidrogênio teria sido completamente convertido em elementos mais pesados nos primeiros momentos após o Big Bang. Sem hidrogênio, não haveria água, não haveria combustível para estrelas queimarem por bilhões de anos, não haveria a química complexa que permite vida. 2%. A margem entre um universo rico em complexidade e um universo estéril é absurdamente, assustadoramente pequena. A força eletromagnética, que governa as interações entre partículas carregadas, também precisa estar dentro de uma faixa estreita. Se fosse significativamente diferente, moléculas complexas não poderiam se formar. As ligações químicas que permitem DNA, proteínas, todas as estruturas da biologia simplesmente não existiriam. E há mais. A razão entre a força eletromagnética e a força gravitacional precisa estar dentro de uma faixa específica para que estrelas estáveis possam existir. A diferença de massa entre prótons e nêutrons precisa ser exatamente o que é. Se fosse um pouco diferente, átomos não seriam estáveis. A taxa de expansão inicial do universo precisava estar perfeitamente balanceada. Rápido demais e a matéria nunca se agregaria. Devagar demais e tudo colapsaria em buracos negros imediatamente. São dezenas dessas constantes, e cada uma precisa estar dentro de uma faixa extremamente estreita para que um universo como o nosso, capaz de gerar vida consciente, possa existir. É como se alguém tivesse ajustado cuidadosamente centenas de mostradores em um painel de controle cósmico, cada um precisando estar em uma configuração incrivelmente precisa para que nós pudéssemos estar aqui. Isso parece suspeito, não parece? Parece demais para ser coincidência. E é aí que 3 interpretações radicalmente diferentes emergem.
cada uma com implicações profundas para nossa pergunta sobre acaso e erro. A primeira interpretação, que atrai principalmente pessoas religiosas ou espirituais, é que o ajuste fino é evidência de design intencional. Um criador, uma inteligência cósmica, um arquiteto universal, ajustou as constantes especificamente para permitir vida e consciência. Nós estamos aqui não por acaso, não por erro, mas por intenção deliberada. O universo foi feito para nós. É uma resposta reconfortante. Ela transforma nossa improvável existência em algo significativo desde o início. Mas ela tem problemas. O maior deles: quem ou o que criou o Criador? Se o universo é tão improvável que precisa de um designer, não seria o designer ainda mais improvável e complexo, portanto, também precisando de explicação? Não estamos apenas empurrando o mistério um nível para trás sem realmente resolvê-lo? A segunda interpretação é o princípio antrópico em sua forma forte. Essa visão argumenta que não há mistério algum aqui. O universo tem as propriedades que tem, porque se não tivesse, não estaríamos aqui para observá-lo. É um viés de seleção puro. Sim, a probabilidade de um universo com nossas constantes específicas é absurdamente baixa, mas a probabilidade de observadores existirem em um universo diferente é zero. Portanto, qualquer observador que existe necessariamente encontrará a si mesmo em um universo ajustado para observadores. É como se surpreender que você nasceu em um planeta com água líquida e oxigênio. Bem, claro que você nasceu em um planeta assim. Você não poderia ter nascido em nenhum outro lugar e sobrevivido para fazer a pergunta. Mas essa explicação, embora logicamente válida, pode parecer insatisfatória. Ela parece apenas reformular o mistério sem realmente explicá-lo. Sim, nós só poderíamos estar em um universo assim. Mas isso não explica por que existe um universo assim. E então há a terceira interpretação, que é tão estranha que faz as outras duas parecerem conservadoras. A hipótese dos múltiplos universos, ou multiverso. Essa ideia sugere que nosso universo não é o único. Existem outros universos, talvez infinitos, cada um com suas próprias constantes físicas, suas próprias leis. Na vasta maioria desses universos, as constantes são diferentes e vida é impossível. Mas em alguns universos raros, as constantes caem dentro da faixa estreita que permite complexidade e vida. Nós nos encontramos em um desses universos raros não porque ele foi projetado para nós, mas porque só nesses universos raros observadores podem existir para fazer a pergunta. É como a loteria cósmica que mencionei antes, mas levada ao extremo. Se há infinitos bilhetes de loteria sendo sorteados em infinitos universos paralelos, alguém tem que ganhar, e só os ganhadores estão ao redor para se surpreender com sua sorte. A ideia do multiverso soa como ficção científica, e de certa forma é. Ainda não temos evidência direta de outros universos, mas ela emerge naturalmente de algumas de nossas teorias físicas mais respeitadas. A inflação cósmica, a teoria que explica por que o universo é tão uniforme em grande escala, sugere que nosso Big Bang pode ter sido apenas um entre muitos, com diferentes regiões do multiverso tendo diferentes propriedades físicas. A teoria de cordas, que tenta unificar a mecânica quântica e a relatividade geral, prevê um vasto número de configurações possíveis, algo como 10 elevado a 500 a potência de universos possíveis, com diferentes leis físicas. Se o multiverso for real, então o ajuste fino não é misterioso. Com infinitos universos, todas as combinações possíveis de constantes existem em algum lugar. Nós simplesmente estamos no universo que permite que estejamos aqui. Acaso, mas acaso em uma escala tão vasta que o improvável se torna inevitável. Mas há algo profundamente perturbador nessa ideia também. Se há infinitos universos com todas as combinações possíveis de leis físicas, então a maioria dos universos é estéril, vazio, morto. Somos uma anomalia estatística em um mar de esterilidade cósmica. Não há nada especial sobre nós, exceto que ganhamos na loteria cósmica. E em incontáveis outros universos, ninguém ganhou. Ninguém está lá.
Apenas vazio. Qual dessas interpretações está correta? Design intencional? Princípio antrópico? Multiverso? Ou talvez algo que ainda nem concebemos? Ninguém sabe. E é possível que nunca saibamos, porque algumas dessas questões podem estar além do alcance da ciência empírica. Como você testaria a existência de outros universos se, por definição, eles estão além de qualquer observação ou medição possível de nosso universo? Se isso está deixando você desconfortável, bem-vindo ao clube. Físicos e filósofos têm se debatido com essas questões há décadas, e não há consenso. Há apenas diferentes formas de lidar com o mistério, diferentes maneiras de viver com a incerteza. E talvez essa seja, em si mesma, uma resposta importante. Talvez a lição não seja qual interpretação está correta, mas que somos capazes de contemplar essas possibilidades, de fazer essas perguntas, de viver em um estado de admiração e incerteza sem precisar de respostas definitivas imediatamente. Mas vamos mudar um pouco de direção. Vamos voltar para a Terra, para a história específica da vida aqui, porque há outro ângulo para nossa pergunta sobre acaso e erro que envolve não apenas as leis do universo, mas os acidentes específicos que permitiram vida inteligente surgir neste planeta específico. Eu mencionei antes o asteroide que matou os dinossauros. Mas vamos olhar mais de perto para a cadeia de acidentes e erros que levaram a você. Porque quando você realmente examina a história da vida na Terra, o que emerge é um padrão de eventos fortuitos, desastres transformados em oportunidades, erros que se tornaram características. Considere o oxigênio. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, bactérias fotossintetizantes evoluíram e começaram a liberar oxigênio como produto residual. Para a maioria das formas de vida existentes na época, oxigênio era veneno, literalmente tóxico. Houve uma extinção em massa chamada Grande Oxidação, onde incontáveis espécies de micróbios anaeróbicos morreram, porque o ambiente que tinham sido perfeitamente adaptados para sobreviver de repente mudou dramaticamente. Foi um erro evolutivo? As bactérias fotossintetizantes não tinham intenção de envenenar o planeta. Elas estavam apenas fazendo seu metabolismo, processando luz solar e água e dióxido de carbono. O oxigênio era lixo, resíduo, um erro do ponto de vista delas. Mas esse erro criou a possibilidade para formas de vida completamente novas. Organismos que podiam usar oxigênio para metabolismo aeróbico, que é muito mais eficiente energeticamente do que metabolismo anaeróbico. Esse erro permitiu a evolução de vida multicelular complexa. Permitiu animais com músculos, cérebros, todas as características que eventualmente levaram a você. Ou considere a mitocôndria, a organela dentro de suas células que produz energia. A mitocôndria não é realmente parte de você, não originalmente. Há cerca de 1,5 bilhão de anos, uma célula engolfou uma bactéria, provavelmente tentando digeri-la. Mas algo deu errado. A bactéria sobreviveu dentro da célula e, em vez de ser um parasita, ela se tornou simbiótica, fornecendo energia eficiente para a célula hospedeira. Foi um erro que uma célula não conseguiu digerir adequadamente sua presa. Mas esse erro criou as células eucarióticas, as células complexas, que compõem todos os organismos multicelulares, incluindo você. Suas células ainda carregam os descendentes daquela bactéria antiga, agora trabalhando para você, produzindo a energia que permite seus neurônios dispararem, seu coração bater, seus olhos lerem estas palavras. Você é feito de erros. Literalmente, cada inovação evolutiva significativa começou como uma mutação, um erro de cópia no DNA. A vasta maioria das mutações é prejudicial ou neutra, mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, uma mutação confere uma vantagem. E se essa vantagem ajuda o organismo a sobreviver e se reproduzir, a erro se espalha pela população, eventualmente se tornando a norma. Os olhos, por exemplo, estruturas incrivelmente complexas e úteis. Mas não, apareceram totalmente formados. Começaram como manchas de células fotossensíveis em organismos primitivos.
células que podiam detectar luz versus escuridão. Isso deu uma pequena vantagem, permitindo que o organismo se movesse em direção à luz ou para longe dela. Ao longo de milhões de gerações, mutações aleatórias, erros de cópia, ocasionalmente melhoravam essa capacidade. Uma depressão na superfície da pele focava luz melhor. Células transparentes na frente protegiam as células. Fotossensíveis. Músculos permitiam que a estrutura se movesse. Eventualmente, ao longo de imensos períodos de tempo, olhos complexos, com lentes, retinas, nervos ópticos evoluíram. Cada passo foi um acidente. Cada melhoria foi um erro que aconteceu de ser útil. Não havia plano. Não havia design. Apenas tentativa e erro em uma escala de tempo tão vasta que o impensável se torna possível. E isso é verdade para cada parte de você. Seu cérebro, capaz de linguagem, pensamento abstrato, autoconsciência, evoluiu de estruturas muito mais simples ao longo de centenas de milhões de anos através de incontáveis mutações aleatórias, a maioria prejudicial, mas algumas poucas expandindo capacidades de formas que melhoraram sobrevivência e reprodução. Não há propósito inerente nisso. A evolução não tem objetivos. Ela não está tentando criar inteligência ou consciência ou qualquer outra coisa específica. Ela é simplesmente o que acontece quando você tem replicação imperfeita, erros de cópia, variação. Diferentes erros criam diferentes características. E seleção. Alguns erros ajudam sobrevivência, outros não. Se você rebobinar a fita da história da vida na Terra e reproduzi-la novamente, com todos os mesmos pontos de partida, mas permitindo que diferentes mutações aleatórias ocorram, você quase certamente não obteria humanos. Você obteria algo, talvez algo igualmente complexo e interessante, mas não nós, não você. Isso foi demonstrado elegantemente pelo biólogo evolutivo Stephen Jay Gould, que argumentou que a evolução é profundamente contingente. Cada passo depende do que veio antes, e pequenas mudanças em pontos críticos podem levar a trajetórias radicalmente diferentes. Se diferentes espécies tivessem sobrevivido à explosão cambriana, se diferentes linhagens tivessem prosperado após cada extinção em massa, se diferentes mutações tivessem ocorrido em momentos-chave, a vida na Terra hoje seria irreconhecível. Há um experimento famoso do biólogo Richard Lenski que ilustra isso lindamente. Em 1988, Lenski começou um experimento de evolução de longo prazo com bactérias E. coli. Ele criou 12 populações geneticamente idênticas e as cultivou em ambientes idênticos por décadas. Mais de 70 mil gerações de bactérias até agora. Apesar de começarem idênticas e serem expostas a ambientes idênticos, as 12 populações evoluíram de formas diferentes. Algumas desenvolveram células maiores. Outras desenvolveram taxas de crescimento mais rápidas. E em uma população, após cerca de 31 mil gerações, uma mutação rara permitiu que as bactérias metabolizassem citrato, algo que E. coli normalmente não consegue fazer em presença de oxigênio. Foi uma inovação evolutiva significativa, mas só aconteceu em uma das 12 populações, e só porque uma sequência específica de mutações preparou o terreno. Acaso, erro, contingência. Estas não são exceções à história da vida. São a história da vida. E isso nos traz a uma teoria perturbadora chamada o Grande Filtro. A ideia é esta: se há bilhões de planetas em zonas habitáveis na galáxia, e se a vida é um produto natural da química suficientemente complexa, então, onde estão todos os alienígenas? Por que não vemos evidências de civilizações avançadas em todo o cosmos? Uma resposta possível é o Grande Filtro, algum estágio no desenvolvimento de vida inteligente que é extremamente difícil de passar. Um gargalo evolutivo tão estreito que a maioria das tentativas falha. A questão assustadora é: onde está esse filtro? Já passamos por ele? Ou ainda está à nossa frente? Talvez o Grande Filtro seja a origem da vida em si. Talvez a transição de química para a biologia seja tão improvável que só acontece em um planeta em 1 bilhão. Nesse caso, nós já passamos pelo filtro,
E o universo está cheio de planetas, com química complexa, mas sem vida. Ou talvez o filtro seja a transição para a vida multicelular, ou a evolução de inteligência, ou o desenvolvimento de civilização tecnológica. Se já passamos esses filtros, isso é relativamente reconfortante. Sugere que somos extremamente raros, mas também que os passos mais difíceis estão atrás de nós. Mas a possibilidade mais assustadora é que o grande filtro ainda está à nossa frente. Talvez civilizações tecnológicas tenham uma tendência inevitável de se autodestruírem, através de guerra nuclear, colapso ambiental, inteligência artificial mal controlada ou algum outro desastre que ainda não concebemos. Talvez haja incontáveis civilizações que chegaram ao nosso estágio de desenvolvimento e então, dentro de alguns séculos, se extinguiram. Nesse caso, o silêncio do cosmos não é reconfortante, é um aviso. E nossa existência não é um milagre, mas um estágio temporário antes do erro final. Se isso está fazendo você se sentir pequeno e insignificante, eu entendo. Estamos explorando território onde conforto é escasso, mas há outro lado para contemplar também. Uma perspectiva que pode transformar como você vê toda essa cadeia de acidentes e erros. E é para essa perspectiva que estamos nos movendo à medida que nossa jornada continua, porque há algo profundo a descobrir sobre o que significa ser o resultado de bilhões de anos de acasos e erros. Vamos pausar por um momento e olhar para isso de uma perspectiva diferente. Porque até agora, temos falado sobre acaso e erro como se fossem verdades objetivas sobre o universo. Mas talvez o problema esteja na forma como estamos fazendo a pergunta. Talvez acaso e erro sejam conceitos humanos que não se aplicam tão bem ao cosmos quanto gostaríamos de pensar. Considere o que queremos dizer quando dizemos acaso. Geralmente, queremos dizer algo sem causa, sem razão, algo que poderia facilmente ter sido diferente. Jogamos um dado e ele cai no 6. Poderia ter caído em qualquer outro número. Foi acaso, certo? Mas foi mesmo? Se você soubesse a força exata com que o dado foi lançado, o ângulo preciso, a resistência do ar, a fricção da superfície onde caiu, você poderia calcular exatamente qual número apareceria. O que chamamos de acaso é apenas nossa ignorância sobre todos os fatores em jogo. O universo físico, pelo que sabemos, opera deterministicamente. Causa e efeito, ação e reação. O dado não escolheu cair no 6. Ele não teve opção. Dadas as condições iniciais, só poderia ter caído no 6. Agora, a mecânica quântica complica isso. No nível subatômico, parece haver uma aleatoriedade genuína e fundamental. Quando um átomo radioativo decai, quando um fóton passa por uma fenda dupla, há elementos que parecem ser verdadeiramente aleatórios, não determinados por nenhuma causa anterior. Einstein odiava essa ideia. Deus não joga dados com o universo, ele disse famosamente. Mas a mecânica quântica sugere que talvez o universo realmente jogue dados consigo mesmo constantemente. Mas mesmo essa aleatoriedade quântica acontece dentro de regras estritas. A probabilidade de diferentes resultados é governada por equações matemáticas precisas. Não é caos total, é aleatoriedade. É estruturada, se você quiser. E quando você tem trilhões de eventos quânticos acontecendo, os efeitos macroscópicos que vemos emergem de forma previsível das médias estatísticas. Então, o que é acaso realmente? No nível fundamental, o universo pode ter elementos aleatórios, mas esses elementos operam dentro de um framework de leis físicas extremamente rígidas. O Big Bang teve que acontecer de acordo com certas leis. A formação de estrelas, planetas, a química da vida, tudo isso segue regras. Estritas. Sim, há elementos aleatórios nos detalhes, mas a estrutura geral é governada por necessidade física. Quando dizemos que você está aqui por acaso, estamos realmente fazendo justiça à complexa interação entre aleatoriedade quântica, leis físicas determinísticas e a emergência de padrões complexos ao longo de vastas escalas de tempo. E quanto a erro? O que significa dizer que algo é um erro? Geralmente, um erro é um desvio de um plano.
uma falha em alcançar um objetivo pretendido. Mas o universo não tem planos. A evolução não tem objetivos. Não há padrão correto do qual a vida possa se desviar. Quando uma mutação genética acontece, um erro de cópia no DNA, não é um erro em relação a nenhum design pretendido. É simplesmente uma variação. Algumas variações ajudam o organismo a sobreviver, outras prejudicam. Mas não há certo ou errado, cosmicamente falando. Há apenas o que funciona e o que não funciona no contexto específico de um ambiente específico em um momento específico. A bactéria que produziu oxigênio e envenenou o planeta não cometeu um erro. Ela fez exatamente o que sua química a levou a fazer. O fato de que isso matou incontáveis outras espécies e eventualmente permitiu vida complexa não faz isso mais ou menos um erro. Simplesmente faz isso uma coisa que aconteceu, com consequências que não poderiam ter sido previstas ou intencionadas. Então, talvez acaso e erro não sejam as palavras certas. Talvez o que realmente estamos perguntando é: há significado inerente em nossa existência? Ou somos apenas padrões complexos de matéria e energia que surgem naturalmente das leis da física quando você tem bilhões de anos para trabalhar? E essa é uma pergunta muito diferente, porque significado não é uma propriedade física que você pode medir em um laboratório. Significado é algo que mentes conscientes atribuem a coisas. Significado é uma categoria humana. Aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes e potencialmente libertadoras. Se significado é algo que consciências criam e não algo inerente ao universo, então a questão não é se você está aqui por acaso ou por erro. A questão é o que você faz com o fato de estar aqui. Pense dessa forma. Você não escolheu nascer. Ninguém escolhe. Você foi lançado à existência pela confluência de bilhões de anos de história cósmica e evolutiva, nenhuma dela preocupada com você especificamente. Mas agora você está aqui, consciente, capaz de pensar e sentir e escolher. E nessa consciência, nessa capacidade de escolha, você tem algo extraordinário. Você tem a habilidade de criar significado onde não havia nenhum antes. O universo não se importa se você é feliz ou infeliz, bem-sucedido ou fracassado, bondoso ou cruel. O universo não se importa com nada. Ele simplesmente é. Mas você se importa. Você tem preferências, valores, desejos, medos. E por causa disso, você pode tomar decisões que moldam sua experiência de estar vivo. Isso não é menos real ou válido, porque o universo não vem com significado pré-instalado. Na verdade, é mais notável. Você é uma parte do universo que se tornou consciente de si mesma e agora pode atribuir valor e significado à própria existência. Você é como o cosmos se deu um presente. A capacidade de experienciar admiração, beleza, amor, curiosidade. Há um poeta e filósofo chamado Alan Watts que colocou isso lindamente. Ele disse que através de você, o universo está olhando para si mesmo. Seus olhos são os olhos do universo. Seus pensamentos são os pensamentos do universo. Você não está no universo como um estranho. Você é uma expressão dele, tão natural quanto uma onda é uma expressão do oceano. Quando você olha para o céu noturno e sente admiração, isso não é você, um ser separado, olhando para algo externo e alienígena. É o universo admirando a si mesmo através de você. Quando você sente curiosidade sobre como tudo começou, é o cosmos questionando suas próprias origens. Quando você ama alguém, é matéria e energia, organizadas de tal forma que podem se valorizar e se conectar. Isso torna acaso e erro irrelevantes de certa forma. Sim, a sequência específica de eventos que levou a você foi absurdamente improvável, mas também foi inevitável, no sentido de que, dado o estado inicial do universo e as leis da física, tudo o que aconteceu tinha que acontecer exatamente como aconteceu. Você não poderia não estar aqui, porque se qualquer coisa tivesse sido diferente, você, esta configuração específica de consciência e memórias, nunca teria existido para notar a diferença. É um tipo de paradoxo temporal.
Você só pode questionar sua própria existência improvável porque sua existência improvável aconteceu. E não poderia ter acontecido de nenhuma outra forma, porque se tivesse, não seria você fazendo a pergunta. Alguns filósofos chamam isso de a visão do universo bloco. A ideia de que todo o passado, presente e futuro já existe de certa forma, e nós simplesmente experimentamos fatias dele, sequencialmente conforme nos movemos através do tempo. Nessa visão, não há realmente acaso. Tudo o que aconteceu estava sempre destinado a acontecer, mas também não há propósito externo impondo isso. É apenas a estrutura de como a realidade é. Outros rejeitam isso, apontando para a aleatoriedade quântica como evidência de que o futuro não está predeterminado, que há genuína abertura no cosmos, e talvez eles estejam certos. Talvez cada momento quântico seja um ponto de ramificação, criando múltiplos futuros possíveis, e nós simplesmente experimentamos um caminho através dessa árvore infinitamente ramificada de possibilidades. Honestamente, não sabemos, e pode ser que nunca saibamos definitivamente. Essas questões tocam os limites do que a ciência pode investigar, porque elas envolvem a própria natureza do tempo, causalidade e consciência, tópicos onde nossas melhores teorias ainda têm lacunas embaraçosas. Mas talvez isso esteja tudo bem. Talvez não precisemos saber com certeza absoluta se estamos aqui por acaso, por erro, por necessidade ou por design. Talvez seja suficiente saber que estamos aqui, que temos esta breve janela de consciência e que podemos escolher o que fazer com ela. Porque aqui está a coisa. Mesmo que sua existência seja um acidente cósmico de probabilidade absurdamente baixa, isso não diminui sua experiência de estar vivo. Alegria não é menos alegre, porque surgiu de processos cegos. Amor não é menos poderoso porque evoluiu como um mecanismo de vínculo para aumentar a sobrevivência da prole. Beleza não é menos bela, porque é apenas padrões de fótons estimulando neurônios em seu cérebro. A experiência subjetiva de estar consciente, de ter uma perspectiva interna sobre o mundo, é a coisa mais real que você conhece. É de fato a única coisa que você conhece diretamente. Tudo mais, o universo físico, outras pessoas, até seu próprio corpo, você conhece apenas indiretamente, através dos filtros de sua percepção consciente. O filósofo René Descartes percebeu isso séculos atrás. Ele tentou duvidar de tudo, questionar toda a crença que tinha, e descobriu que havia apenas uma coisa da qual não podia duvidar: o fato de que ele estava duvidando. Penso, logo existo, a única certeza absoluta. Você pode estar errado sobre tudo no universo externo, mas não pode estar errado sobre o fato de que há uma experiência consciente acontecendo. E essa experiência consciente, essa perspectiva em primeira pessoa sobre a realidade, é algo que a ciência ainda luta para explicar completamente. Nós entendemos muito sobre como o cérebro funciona, sobre neurônios e sinapses e neurotransmissores. Podemos mapear quais áreas do cérebro estão ativas durante diferentes tipos de pensamentos e sentimentos. Mas há um abismo explicativo entre neurônios disparando em padrões complexos e a experiência subjetiva de ver a cor vermelha, ou a sensação de estar apaixonado. Alguns filósofos e cientistas argumentam que esse abismo é fundamental, que a consciência é algo além da física material, algo que não pode ser reduzido a apenas átomos e forças. Outros insistem que é apenas uma questão de tempo, até entendermos completamente como consciência emerge de matéria suficientemente complexa. E outros ainda sugerem que a própria divisão entre matéria e mente pode ser ilusória, que consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, presente em algum nível em toda a matéria. Essas são questões enormes, e eu não vou fingir ter respostas definitivas. Mas aqui está o que acho fascinante. Não importa qual visão esteja correta, o fato permanece que você é uma configuração de matéria e energia que se tornou consciente de si mesma. E isso, de qualquer perspectiva, é extraordinário. Pense sobre isso. Por bilhões de anos, matéria no universo simplesmente era. Átomos se movendo, se combinando, se separando,
seguindo as leis da física sem consciência de que estavam fazendo isso. E então, em algum ponto, através de processos que ainda não entendemos completamente, alguns arranjos dessa matéria se tornaram autoconscientes. O universo ganhou olhos para se ver, desenvolveu mentes para contemplar suas próprias leis, criou seres que podem questionar sua própria existência. Você é uma dessas configurações improváveis. E sim, a cadeia de eventos que levou a você foi cheia de acidentes, erros de cópia, extinções, eventos aleatórios. Mas chame do que quiser: acaso, erro, inevitabilidade, milagre. O resultado é que você está aqui, agora, capaz de pensar esses pensamentos, sentir essas sensações, fazer essas perguntas. E com essa consciência vem algo que nenhuma outra parte do universo tem. Pelo que sabemos, a capacidade de escolha moral. Você pode decidir como viver, que valores perseguir, que tipo de pessoa ser. O universo não se importa, mas você se importa, e isso é o que importa. Há uma história que o filósofo Albert Camus contou sobre Sísifo, uma figura da mitologia grega condenada a rolar uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta, repetidamente, para sempre. Parece a definição última de falta de sentido, certo? Trabalho eterno que nunca realiza nada. Mas Camus argumenta que devemos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque Sísifo possui sua situação. Ele não nega o absurdo dela, ele a abraça. Cada vez que desce a montanha para recomeçar, ele faz isso com plena consciência, com escolha, com dignidade. O universo pode ter lhe dado uma tarefa sem sentido, mas ele encontra significado no próprio ato de fazer isso, na resistência, na recusa de ser quebrado por circunstâncias que não pode controlar. Você não está rolando uma pedra montanha acima, provavelmente, mas você está em uma situação análoga em certo sentido. Você foi lançado à existência sem pedir, em um universo que não vem com instruções ou propósito inerente. Você viverá por algumas décadas se tiver sorte, experimentará alegrias e sofrimentos, e então cessará de existir, retornando aos átomos de onde veio. Em um sentido cósmico, nada do que você faz importará em 1 bilhão de anos. Mas isso não torna sua vida sem sentido, torna seu significado uma criação sua. Você é livre para escolher o que importa, o que valorizar, como responder ao absurdo de estar consciente em um universo aparentemente indiferente. E nessa liberdade, nessa responsabilidade de criar seu próprio significado, há uma forma de dignidade, até de heroísmo. Porque você não está apenas existindo passivamente. Você está navegando ativamente por questões que espíritos humanos têm se debatido desde que desenvolvemos a capacidade de nos perguntar por quê. Você está fazendo parte de uma conversa que atravessa culturas e séculos. Você está usando a consciência que bilhões de anos de evolução cósmica lhe deram para contemplar as próprias origens dessa consciência. Isso é incrível, não é? No meio de toda essa conversa sobre improbabilidade e acidente e erro, é fácil perder de vista o simples milagre de que você está tendo esta experiência agora, que há algo que é ser você, que você tem uma perspectiva única sobre o universo que ninguém mais tem ou jamais terá. Cada pessoa que já viveu teve sua própria janela única para a realidade, e quando elas morreram, aquela janela se fechou para sempre. A perspectiva exata de ver o mundo que elas tinham, moldada por seus genes específicos, suas memórias únicas, suas experiências particulares, nunca existiu antes e nunca existirá novamente. O mesmo será verdade para você. Isso é assustador? Sim, um pouco, mas também é precioso. Significa que o tempo que você tem, esta janela de consciência, é único e irrepetível. Não no sentido de que você é especialmente importante para o cosmos. Provavelmente não é. Mas no sentido de que esta experiência específica de estar vivo, suas alegrias específicas e medos específicos e pensamentos específicos, só acontece uma vez. E talvez seja isso que realmente importa na conversa sobre acaso e erro. Não se você estava destinado a estar aqui, ou se sua existência é um desvio estatístico imprevisto, mas o fato de que você está aqui,
agora, consciente, vivo, capaz de experimentar e escolher e significar. O universo não precisava se importar com você para que você estivesse aqui. As leis da física não precisavam ter você em mente. Você é um padrão que emergiu naturalmente de matéria e energia, seguindo regras cegas ao longo de vastas escalas de tempo. Mas isso não o torna menos real, menos valioso, menos digno de alegria e curiosidade e amor. E há mais uma camada aqui, uma que vamos explorar à medida que nos aproximamos do fim de nossa jornada, porque o fato de você poder fazer essas perguntas, de poder se importar se está aqui por acaso ou erro, de poder buscar significado e propósito, pode revelar algo profundo não apenas sobre você, mas sobre a própria natureza da consciência e seu lugar no cosmos. Então vamos chegar ao coração disso, a pergunta final, que talvez tenha estado espreitando sob a superfície esta noite toda. Não apenas estamos aqui por acaso ou por erro, mas algo mais profundo. O que significa que somos o tipo de coisa que pode fazer essa pergunta? Porque aqui está o fato extraordinário, que é fácil de perder quando estamos presos nos detalhes de constantes cosmológicas e mutações genéticas. O universo produziu você, e você não é apenas matéria passivamente existindo. Você é matéria que se importa, matéria que questiona, matéria que busca entender suas próprias origens. Por 13,8 bilhões de anos, o universo era um espetáculo sem plateia. Galáxias se formavam e colidiam, estrelas nasciam e morriam, planetas orbitavam, processos químicos complexos aconteciam, mas nada disso era testemunhado, nada disso era compreendido. Era como uma peça de teatro sendo encenada em um auditório vazio, sem ninguém para apreciar o espetáculo. E então, em pelo menos um pequeno canto deste vasto cosmos, algo mudou. A matéria se organizou de formas cada vez mais complexas, até que, eventualmente, ela se tornou consciente. O universo ganhou testemunhas, e essas testemunhas começaram a fazer o que você está fazendo agora, olhando para trás através do tempo, tentando entender a cadeia de eventos que as trouxe à existência. Há algo profundamente circular e autocontido nisso. O universo criou condições para a consciência. Consciência surgiu. E agora, essa consciência está usando ferramentas que ela própria desenvolveu, matemática, física, biologia, para mapear a história de como ela chegou aqui. É como se o cosmos tivesse desenvolvido um espelho para se ver, e esse espelho é você. O astrofísico Carl Sagan disse uma vez: somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Não é poesia vazia, é uma descrição literal do que está acontecendo. Cada pensamento que você tem, cada memória, cada sensação, é o universo experimentando a si mesmo de dentro. Não há divisão real entre você e o cosmos. Você é uma onda na superfície de um oceano imenso, temporariamente distinta, mas nunca separada do todo. E isso nos leva a uma possibilidade intrigante. Talvez a consciência não seja apenas um acidente feliz, um subproduto acidental de cérebros evoluindo para resolver problemas de sobrevivência. Talvez consciência seja algo mais fundamental, algo que o universo tende a produzir dadas as condições certas. Agora, eu preciso ter cuidado aqui. Não estou sugerindo que o universo tenha uma mente ou intenção. Não estou argumentando por design inteligente ou propósito cósmico, pré-planejado. Mas estou sugerindo que talvez haja algo sobre a estrutura da realidade que favorece o surgimento de complexidade e, eventualmente, consciência. Pense sobre isso. O universo poderia ter sido muito mais simples. Poderia ter sido apenas radiação uniforme espalhada infinitamente, ou um buraco negro eterno, ou uma sopa caótica de partículas elementares que nunca se combinam em nada interessante. Mas não é. É um universo onde matéria se agrupa em estruturas. Estrelas, planetas, moléculas, células, organismos, ecossistemas, civilizações. Há uma tendência para a complexidade crescente, pelo menos em certos contextos e escalas de tempo. A segunda lei da termodinâmica diz que entropia, desordem, sempre aumenta em sistemas fechados.
O universo tende para uniformidade, para equilíbrio, para morte térmica. E isso é verdade em escala cósmica. Eventualmente, em trilhões de anos, todas as estrelas queimarão, todos os buracos negros evaporarão, e o universo será uma sopa fria e uniforme de partículas maximamente dispersas. Fim da história. Mas antes de chegarmos lá, algo interessante acontece. Localmente, em sistemas abertos que podem extrair energia de seus ambientes, complexidade pode aumentar mesmo quando a entropia geral aumenta. Estrelas se formam porque a gravidade puxa a matéria junta, e embora isso localmente diminua a entropia, a energia radiante que elas emitem aumenta a entropia do universo como um todo ainda mais. Vida se organiza em estruturas incrivelmente complexas e ordenadas, mas faz isso extraindo energia, do Sol principalmente, e dissipando calor, aumentando a entropia líquida. O físico Jeremy England propôs uma teoria fascinante de que vida pode ser uma consequência inevitável da termodinâmica. Quando você tem um sistema com uma fonte constante de energia, como a luz solar atingindo a Terra, a forma mais eficiente para esse sistema dissipar energia é desenvolvendo estruturas complexas e autorreplicantes. Vida. Nessa visão, vida não é um desvio improvável das leis da física, mas uma expressão natural delas. É uma ideia controversa e ainda não comprovada, mas aponta para uma possibilidade intrigante. Talvez o universo não esteja ajustado para a vida, porque alguma inteligência o projetou assim. Talvez vida, complexidade e, eventualmente, consciência sejam coisas que universos naturalmente produzem quando têm as propriedades físicas certas, da mesma forma que água naturalmente produz ondas quando perturbada. Nessa visão, você não está aqui por acaso ou por erro. Você está aqui porque é o tipo de coisa que universos fazem. Dada tempo suficiente e condições certas, matéria se organiza em padrões complexos, alguns dos quais se tornam autoconscientes. É tão natural quanto cristais se formando, ou ventos criando dunas de areia, ou galáxias em espiral surgindo de nuvens de gás em rotação. Mas, mesmo se isso for verdade, mesmo se consciência for uma propriedade emergente natural de universos suficientemente complexos, isso não responde à questão mais profunda: por que há algo em vez de nada? Por que existem universos para começar? Por que há leis da física? Por que essas leis em particular? Essas podem ser as perguntas mais profundas que humanos já fizeram, e honestamente, podemos nunca ter respostas satisfatórias. Talvez estejam além do alcance da investigação científica porque a ciência opera estudando coisas dentro do universo, usando as leis do universo. Perguntar por que essas leis existem pode ser como perguntar o que está ao norte do Polo Norte. Uma questão que parece fazer sentido gramaticalmente, mas que pode não ter resposta significativa. O filósofo Ludwig Wittgenstein disse: "Do que não se pode falar, deve-se calar." Ele queria dizer que algumas questões estão além dos limites da linguagem e da razão, e que tentamos resolvê-las apenas nos enredamos em confusão. Talvez estas questões finais sobre por que há algo sejam assim. Mas aqui está o que eu acho notável. Mesmo não sabendo por quê, há algo, mesmo não sabendo se estamos aqui por acaso ou erro, ou inevitabilidade ou design, podemos viver vidas ricas e significativas. Podemos amar, criar, explorar, questionar. Podemos experienciar alegria e beleza. Podemos cuidar um do outro. Podemos buscar entender o universo mesmo sabendo que nunca entenderemos completamente. E talvez seja isso que realmente importa no final. Não a resposta para se estamos aqui por acaso ou erro, mas o que fazemos com o tempo que temos. Como respondemos ao absurdo e à maravilha de estar consciente em um cosmos vasto e misterioso. Porque aqui está essa verdade simples e profunda. Você está aqui, agora, neste momento. E por mais improvável que seja, por mais sem sentido que às vezes pareça, esta é sua vida. Esta é sua única chance de experimentar o que é ser você,
de ter sua perspectiva particular sobre a realidade, de contribuir com o que quer que você vá contribuir para o desenrolar contínuo da história cósmica. Você pode escolher ver isso como acidente, matéria e energia aleatoriamente se configurando de uma forma que acontece de ser você, sem propósito ou significado maior. E há uma certa liberdade honesta nessa visão. Se não há propósito cósmico, então você está livre para criar seu próprio. Você não está falhando em cumprir o destino pretendido. Você está simplesmente vivendo, da melhor forma que sabe, fazendo escolhas, tendo experiências. Ou você pode escolher ver sua existência como erro, um desvio estatístico, algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu mesmo assim. E mesmo nessa visão, há algo curiosamente reconfortante. Você é uma anomalia, uma exceção, algo que escapou por entre as grades da probabilidade e agora está aqui, improvavelmente consciente. Há uma espécie de rebeldia nisto, uma dignidade em ser o erro que se recusa a ser apagado. Ou você pode integrar essas perspectivas, reconhecendo que acaso e erro e inevitabilidade e milagre podem ser apenas palavras diferentes para o mesmo mistério fundamental, que você é uma expressão da criatividade inerente do cosmos, um padrão que emerge naturalmente quando você dá ao universo bilhões de anos para experimentar com diferentes configurações de matéria e energia. O que quer que você escolha, o fato permanece. Você está participando de algo extraordinário. Você é uma parte do universo que acordou e se tornou consciente de sua própria participação no grande desenrolar da realidade. Você está fazendo parte de uma história que começou com o Big Bang e que continuará muito depois de você ter retornado aos átomos de onde veio. E enquanto você está aqui, neste brevíssimo instante de tempo cósmico que é uma vida humana, você tem a oportunidade de experienciar coisas que a vasta maioria da matéria no universo nunca experimentará. Você pode sentir o calor do sol no seu rosto, pode provar comida deliciosa, pode ouvir música que faz seu coração acelerar, pode abraçar alguém que ama, pode ficar acordado tarde da noite pensando em grandes questões sobre existência e significado. Estas experiências são reais. Elas importam, não porque o universo diz que importam, mas porque você diz que importam. Seu prazer é real. Sua dor é real. Suas conexões com outras pessoas são reais. E por mais efêmera que seja toda essa experiência na escala do tempo cósmico, ela é tudo que você tem, e isso a torna preciosa. Então talvez a resposta para "estamos aqui por acaso ou por erro" seja simplesmente sim, ambos. Nenhum nem outro. Todas as acima. A pergunta contém suposições sobre propósito e intenção, que podem não se aplicar ao universo como realmente é. Estamos fazendo perguntas humanas sobre um cosmos que não fala nossa linguagem, mas podemos mudar a pergunta. Em vez de "por que estamos aqui?", podemos perguntar "agora que estamos aqui, o que faremos?". Em vez de "foi acaso ou erro?", podemos perguntar "como viveremos com a estranheza e a maravilha de estar conscientes?". E essas questões sobre como viver, sobre que valores, perseguir, sobre como responder ao mistério da existência, são questões que podemos realmente abordar. São questões que cada geração de humanos tem enfrentado. São questões que não têm uma única resposta correta, mas infinitas respostas possíveis, cada uma válida para a pessoa que a escolhe. Você pode escolher viver com curiosidade, sempre fazendo perguntas, sempre buscando entender mais sobre como a realidade funciona. Você pode escolher viver com compaixão, reconhecendo que todo mundo que você encontra está navegando sua própria jornada através do mistério de estar consciente. Você pode escolher viver com criatividade, adicionando beleza e significado ao mundo através de arte, música, escrita, ciência ou simples atos de bondade. Você pode escolher viver com coragem, enfrentando o absurdo de existir sem propósito pré-determinado e criando significado através de suas escolhas e ações. Você pode escolher viver com gratidão, apreciando o fato improvável de que você consegue experimentar qualquer coisa. Você pode escolher viver com amor,
formando conexões profundas com outros padrões conscientes de matéria que brevemente compartilham sua jornada. Ou você pode escolher alguma combinação única destas e mil outras formas de estar no mundo. Porque essa é a coisa sobre consciência, sobre ser o tipo de entidade que pode se perguntar por que existe. Você tem escolhas. Não escolhas ilimitadas, claro. Você não pode voar apenas desejando, ou viver para sempre, ou violar as leis da física. Mas dentro dos limites de sua situação, você tem real agência sobre como responde, o que valoriza, quem você escolhe ser. E talvez isso seja o mais próximo que chegaremos de uma resposta satisfatória para nossa pergunta original. Você está aqui, improvável, inexplicável, maravilhosamente aqui. E nesse estado de estar aqui, você tem tanto a liberdade quanto a responsabilidade de decidir o que isso significa. O universo não lhe dará essa resposta. Livros de filosofia não lhe darão essa resposta. Nem este vídeo, por mais longo que tenha sido. A resposta, se é que existe uma, está em como você vive, nas escolhas que faz, no significado que cria através de suas ações e relacionamentos, e busca de entendimento. Enquanto você ouve isto, seja acordado na escuridão da noite, ou movendo-se pelo seu dia, seja em um momento de quietude ou no meio da rotina, você está participando do milagre contínuo de ser. Átomos que se formaram em estrelas antigas estão agora arranjados na configuração específica que é você, pensando estes pensamentos, sentindo estas sensações, contemplando sua própria existência improvável. Não porque você estava destinado a estar aqui, não porque alguma força cósmica o planejou, mas porque o universo é o tipo de lugar onde, dado tempo e condições suficientes, matéria se organiza em padrões complexos, alguns dos quais acordam e se perguntam como chegaram aqui. E nessa pergunta, nessa capacidade de questionar, de admirar, de buscar entendimento, mesmo sabendo que respostas completas podem estar para sempre fora de alcance, há uma dignidade e beleza que transcende questões de acaso ou erro. Você é uma das formas que a realidade toma quando se torna consciente de si mesma. Você é uma pergunta que o universo está fazendo a si mesmo. E o fato de que você pode fazer suas próprias perguntas de volta, que você pode participar ativamente neste diálogo cósmico entre consciência e cosmos, é talvez a coisa mais notável sobre estar vivo. Então, seja gentil consigo mesmo. Você está navegando um mistério que tem confundido as mentes mais brilhantes da história humana. Você está vivendo em um universo que é simultaneamente explicável, através de equações matemáticas elegantes e profundamente, irredutivelmente estranho em seus fundamentos mais profundos. E você está fazendo isso. Esta impossível, improvável, preciosa coisa de estar consciente e vivo, com graça e curiosidade, e a coragem de fazer perguntas difíceis nas horas quietas quando é seguro admitir que realmente não sabemos por que qualquer coisa existe. Obrigado por passar este tempo comigo esta noite, explorando estas questões que não têm respostas fáceis. Obrigado por trazer sua consciência, sua curiosidade, sua disposição de sentar com desconforto e incerteza enquanto contemplamos nosso lugar neste cosmos vasto e misterioso. Se você está ouvindo isto acordado, eu desejo a você paz enquanto continua sua noite ou dia. E se você está adormecendo, que seus sonhos sejam gentis, cheios das mesmas maravilhas e mistérios que exploramos juntos. Você está aqui, improvável, inexplicável, maravilhosamente aqui. E isso, por si só, é suficiente. Boa noite.